Olá, sejam todos bem-vindos. Muitíssimo obrigado pela presença nessa emenda da Semana da Faculdade de Computação e Informática. Hoje recebo aqui o meu amigo Alexandre Carneiro. Ele vai contar um pouco da sua experiência e quem ele é, o que ele faz. Então, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, Alexandre. É uma honra recebê-lo aqui, principalmente por inspirar os nossos alunos com o seu sucesso na sua carreira. Obrigado, Israel. Tudo bem? Bem, boa noite a todos. Eu montei uma apresentação aqui de um tema que eu venho participando bastante, né? Então e a pandemia veio para nos obrigar a fazer várias mudanças em nossas rotinas de trabalho, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes disso, eu acho que era muito legal eu dizer um pouquinho mais sobre quem sou eu e espero que todos estejam conseguindo enxergar tanto o meu rosto quanto a apresentação. E qualquer dúvida, vocês podem a qualquer momento mandar uma mensagem no chat e assim que eu tiver um intervalinho eu paro, respondo. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que acharem relevantes, tá? E fico muito feliz, fico muito honrado também de poder participar para uma instituição tão legal como o Mackenzie e espero que eu possa contribuir um pouquinho com o futuro de vocês, com alguma ideia nova que vocês possam agregar no dia a dia de vocês, ok? Bem, quem sou eu, né? Muito prazer, meu nome é Alexandre Carneiro, e eu nasci em São Paulo, tenho muito contato com tecnologia desde muito cedo. Então, basicamente, anos de idade, eu brincava com meu irmão enquanto alfabetizava, a gente já se alfabetizou com tecnologia. Hoje isso é uma coisa normal, e na época não era tão normal assim. Em 1990, o acesso a computadores era muito restrito, a tecnologia não chegava nem no Brasil direito, existiam leis que impediam a tecnologia chegar no Brasil. Era um momento muito diferente de hoje, onde toda criança já nasce conectada, né? Minha filha já tem e-mail, já tem conta em banco. Mudou muito. Naquela época não era assim. Cheguei a gravar software em fita cassete, né? Eu acho interessante mencionar que é uma tecnologia tão antiga que talvez até muitas pessoas nem tiveram a oportunidade de utilizar uma fita cassete. Tive um computador que ele tinha uma expansão de 16 kbytes de RAM, então assim, uma coisa muito pré-histórica. Eu sou casado, eu tenho uma filha e uma esposa que são muito lindas e me dão muito orgulho. Então eu gosto sempre de mencionar um pouquinho porque são a base da minha vida, né? Falando um pouquinho sobre minha vida acadêmica, eu sou graduado em Engenharia da Computação, fiz diversos cursos das mais diversas áreas, então eu tenho muitos cursos na área de empreendedorismo, e também nas mais diversas áreas técnicas, como programador, como gerente de projetos. Então eu já brinquei em diversas posições aí, né, quando eu estou falando de tecnologia. E eu tenho uma carreira aí de aproximada de 20 anos trabalhando com tecnologia e desenvolvendo projetos de todos os portes, né? Hoje, eu posso dizer que eu já trabalhei para grandes empresas como Bratel, Vivo, Intelig, GE, JBS. Eu já fui gestor de agências de publicidade, produtoras de vídeos, startups. Já tive site de compras coletivas, algumas startups diferentes. E hoje eu tenho uma consultoria, né? Que a gente preza muito pelo autogerenciamento, né? Então, trabalhar remotamente é só uma das etapas. Então, o autogerenciamento vai muito além disso. A gente ainda está bastante longe de implementar o total autogerenciamento, mas existe uma bibliografia bem legal sobre isso. E quem tiver curiosidade, depois é um tema muito interessante de se estudar, porque as, a forma como as empresas são montadas está cada vez diferente. Então, ela vem evoluindo nessa direção. Então, muitas empresas já adotam filosofias e etapas do autogerenciamento. E eu acho muito legal vocês que estão entrando no mercado de trabalho nos próximos anos ou acabaram de entrar no mercado de trabalho, vocês vão ter que conhecer novas estruturas organizacionais. E, eventualmente, os seus pais, ou até eu mesmo, não estão preparados ainda para poder trabalhar como as empresas que estão crescendo e vão crescer a partir de agora, elas são organizadas. Então, a gente tem que ler sempre sobre isso. Hoje, a minha consultoria tem como principais clientes algumas agências de publicidade, produtoras, e alguns clientes diretos, como o Hortifruti, o Grupo Fleury e outras empresas de menor porte. Tá? Bem, hoje
a gente vai falar sobre trabalho remoto, né? Então, por que a gente precisa falar de trabalho remoto? Tem três fatores chaves na visão de uma empresa, né? O alto custo imobiliário, em São Paulo principalmente, imagina, um metro quadrado custa uma fortuna, manter esse metro quadrado custa uma fortuna, então tem um alto custo imobiliário de aquisição ou aluguel desse imóvel, um custo de manutenção de um colaborador dentro da empresa, então um colaborador ele fica dentro de um metro quadrado, mas ele tem uma cadeira, uma mesa, um computador, ele utiliza uma cozinha compartilhada, um banheiro compartilhado, então ele faz todo um uso de um conjunto de recursos, né? É, e o alto custo de vida nas grandes capitais. Então, hoje, se eu tenho uma vaga presencial, as pessoas que estão próximas à minha empresa têm melhores condições de atender aos meus requisitos e, eventualmente, por isso, ele é um candidato melhor. Uma vez que a gente está falando de trabalho remoto, um candidato que mora no melhor endereço de São Paulo, ele concorre de igual para igual com um cara que mora nas Filipinas, na Índia, em um lugar que tem um custo mais baixo. Então, muitas vezes, quando a gente fala de empresas, a gente está falando de custos. Não é a única variável, mas é uma variável bastante importante que não dá para a gente desprezar. Quais são os fatores determinantes, né, para que hoje a gente tenha condições de trabalhos remotos? A gente teve uma melhor distribuição global da internet. Então, a internet não era um recurso acessível a todos, não era barato e não funcionava muito bem. Ainda que tenhamos diversos problemas com a telecomunicação do Brasil, a internet melhorou muito no Brasil e no mundo, né? Então, a qualidade, a velocidade, a estabilidade melhorou muito. Os equipamentos que a gente utiliza para acessar, que distribuem essa internet, evoluíram muito para melhorar a portabilidade. Então, hoje, muitos trabalhos podem ser feitos direto do celular. Você não precisa mais de um computador, você não precisa mais de um desktop grande, etc. Um notebook leve, um tablet, eventualmente são suficientes para fazer os trabalhos. Os softwares e processos evoluíram. Então, um software hoje ele é multiusuário, já tem toda uma gestão de autenticação, logs. A LGPD veio para fazer com que a gente seja cada vez menos impactado de uma maneira que a gente não queira, para proteção dos nossos dados. Então, todos os softwares e processos evoluíram. A legislação evoluiu muito, tanto com relação à possibilidade de contratação de um trabalhador remoto, que antigamente era um freelancer que não tinha nenhum tipo de garantia. Hoje ele já pode ter um conjunto de garantias previstos em lei, tanto do ponto de vista de proteção de dados, como eu falei, mencionei anteriormente. Então, os dados que você compartilha, que você utiliza, esses dados, eles estão melhor protegidos pela lei. Acima de tudo, principalmente no ano de 2020, o Covid-19 veio para acelerar drasticamente os processos de digitalização ou transformar as equipes em equipes remotas. Então, a Covid veio para forçar várias coisas que vinham sendo ensaiadas nos últimos meses ou anos, elas tiveram que realidade do dia para a noite. Empresas que tinham comércios eletrônicos parados, eles tiveram que ser publicados da maneira que estavam e foram evoluindo conforme a pandemia foi crescendo. Muitos negócios, infelizmente, sofreram demais financeiramente com isso. E muitos negócios, naturalmente, principalmente os digitais, para os profissionais de tecnologia, se tornaram profissionais ainda mais distintos, caros e raros. Então, o mercado da tecnologia, ele é muito difícil você falar que alguém se beneficiou, né, de uma pandemia, de um problema de saúde que a gente teve, mas é uma área que se sobressaiu, porque era fundamental para fazer com que as pessoas tivessem melhores condições de superar esse momento difícil, né, de dificuldade de acesso, de distanciamento social. Com isso, eu destaquei as oportunidades que surgiram em três grandes frentes, né? Para as empresas, para os profissionais e para fornecedores. Então, para uma empresa que tem os seus colaboradores, eles começaram a fazer mais com menos. Eles eventualmente tinham equipes elásticas, as equipes elas podiam diminuir ou aumentar, contratando fornecedores, porque eles adaptaram os processos de trabalho para que eles fiquem muito semelhantes ou iguais entre colaboradores que são funcionários da empresa e, eventualmente, empresas pequenas ou grandes que pudessem complementar os seus times e fazer o seu trabalho render ainda mais. Todas as equipes ficaram remotas.
De um dia para o outro, todos os colaboradores das empresas ficaram remotas. Isso fez com que aquele processo que eu falei de redução de custo de predial e de manutenção de um colaborador dentro da empresa caísse. Muitas empresas devolveram os seus imóveis. Tô vendo aqui o Roberto indicando que ele tinham diversos tal, cedeu equipamentos para o pessoal trabalhar. É uma realidade. A financeira XP devolveu diversos andares, está montando uma sede no interior somente para fins de reuniões. Eles não vão ter mais escritório na Berrini custando uma fortuna. Então, surgiu uma oportunidade de redução de custos, né? É inegável isso. Para profissionais, surgiram oportunidades diferentes. Então, um colaborador hoje, ele consegue ter maior responsabilidade sobre o seu trabalho, o que é uma coisa boa, porque a pandemia veio para fazer com que indicadores individuais surgissem. Então, antigamente, uma promoção de um colaborador, uma contratação de um colaborador, às vezes estava ligado a fatores culturais ou afinidade a um diretor direto. Com, a, com o trabalho remoto, muitos trabalhos passaram a ser mensuráveis de uma forma diferente. KPIs destacam um colaborador que ele não conseguia se destacar porque ele culturalmente era diferente, ele tinha muita tatuagem, ou seja, fatores que não tinham relação com a entrega real do trabalho dele desapareceram. O trabalho dele é só a entrega, ele não é mais parte da entrega dele. Os colaboradores passaram a ter uma possibilidade enorme de qualidade de vida. Eles passaram a ter diversas comodidades. Imagina, tem gente que pega 2, 3 horas de trânsito para chegar no trabalho e 2, 3 horas para voltar. Não tem mais isso. Ele, eventualmente, se ele for da tecnologia, se a empresa dele, se o trabalho dele permite a digitalização, ele reduziu o tempo de trajeto dele. Ele pode fazer uma melhor gestão de tempo. Se a empresa tiver liberdade para isso, ele não precisa trabalhar das 8 às 18, se eventualmente ele trabalha melhor à noite. Se a semana dele gera um trabalho que é uma entrega e ele não necessariamente ele tem que ficar disponível para atender um público, ele pode trabalhar num horário diferente, ele pode combinar com a equipe dele um horário, uma escala diferente e fazer a melhor gestão do tempo. Muita gente passou a levar os filhos para a escola, passou a passar mais tempo com os filhos, e quem gosta disso, pô, ganhou muito. E aí vem dois fatores que são muito interessantes. Empresas do mundo inteiro passaram a disputar os profissionais de tecnologia. Então, pessoas que falam inglês, por exemplo, ganharam um diferencial competitivo muito grande com relação a outros competidores. Então, morar no Brasil, existe uma diferença cambial muito grande, por exemplo, para quem mora nos Estados Unidos. Para um brasileiro, eu vou falar um número que não necessariamente reflete a realidade, mas vamos supor que um colaborador ganhe R$ 5.000 no Brasil. R$ 5.000 no Brasil equivale a menos de US$ 1.000 nos Estados Unidos hoje. Então, para uma empresa americana, passou a ter outro tipo de relevância, se ela estiver preparada para isso, de contratar um brasileiro, um indiano, um paquistanês, que são países conhecidos por terem bons profissionais de tecnologia. Então, você que é brasileiro e tem interesse em prestar serviços para o exterior, sabendo falar idiomas, ganhou uma grande vantagem. Você tem a possibilidade de eventualmente fazer ganhos que você não conseguiria tão fácil aqui no Brasil. Obviamente, a concorrência ela tem dois lados, né? A gente está falando por enquanto só das vantagens. Daqui a pouco a gente vai falar das desvantagens. Para fornecedores, e aí eu falo eu mesmo, eu sou uma empresa pequena, então eu naturalmente eu sou fornecedor, eu não sou um provedor de produto final. Eu percebi claramente que durante a pandemia eu tive barreiras menores para poder ser contratado como fornecedor. Então, as empresas que se prepararam para esse momento, ou que já estavam mais ou menos preparadas, elas não têm problemas em contratar fornecedores, porque elas já têm um processo de segurança de dados, já tem um processo de acesso remoto. Então, ela consegue fazer o que eu falo embaixo, de equipes elásticas sob demanda. Então, eu posso ser contratado para fazer um projeto de 3 meses. E eu posso trazer junto comigo 5 pessoas. Então, isso pode fazer com que ele tenha uma capacidade de esticar e diminuir de acordo com a demanda dele. E eles nunca perderam a capacidade de fazer monitoramento ou acompanhamento remoto.
que é a diferença entre monitoramento e acompanhamento? Monitoramento, existem fornecedores, principalmente estrangeiros, eles gostam de ver a minha tela enquanto eu trabalho. Eles querem que eu instale um software na minha máquina, que printe a minha tela de 5 em 5 minutos ou na hora que eles quiserem e mostrem para eles como que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo, se eu estou trabalhando de verdade. E não necessariamente isso é uma desconfiança, mas é uma política da empresa. Então eles conseguem fazer um monitoramento muito próximo. Ou eles podem fazer um acompanhamento. Então eles podem acompanhar através de um gráfico quanto a minha produtividade está sendo feita de acordo com o planejado. Tá? Então essa redução de barreiras ela foi muito significativa. A minha empresa cresceu significativamente durante a pandemia. Tá? Até aqui está claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Se quiserem escrever alguma coisa, só colocar no chat, tá? Se também não estiverem entendendo com clareza o que eu estou falando, ou se não estiverem ouvindo muito bem, beleza? O Bertus falou aqui que está tranquilo por enquanto. Bem, como sempre, nem tudo são flores, né? Obviamente, a gente tem um monte de problema para superar com essa situação de um trabalho remoto. Pro lado dos colaboradores, tem, eu acho que, três fatores-chave aqui, tá? A gente tem o estresse, a depressão e o isolamento social. Os números de estresse, eu não vou ler todos eles, mas assim, o estresse ele afeta muito as pessoas, presencial ou não. Só que quem viveu na pele, e eu que vivo na pele isso, não só esses últimos 3 anos, mas como outros anos anteriores, eu posso dizer muito bem isso. O fato de você, por exemplo, não sair da sua casa e ter 1 hora ou 2 para chegar no seu trabalho, faz com que você se sinta trabalhando o tempo todo, às vezes. E você, naturalmente, quando você não consegue terminar uma atividade, etc., o horário não é mais uma barreira de limite. Então, você, eventualmente, continua trabalhando por um período muito longo. Aprender a conviver e saber separar o trabalho da vida pessoal é uma coisa muito difícil. Parece muito fácil. Mas quando você está numa empresa, o horário ele te ajuda a fazer limitações e a fazer mudanças nos horários planejados. Então, tem um pessoal aqui que eles falam que sofreram estresse, sentiram estresse com alta frequência, do trabalho devido ao estresse. O líder acaba gerando estresse. A liderança, naturalmente, continua acontecendo em trabalhos remotos, mas a ausência do contato. Mas só que quando você está remoto, às vezes você é o seu maior inimigo. Então é muito fácil se deixar levar por estresse e depressão. Existem efeitos colaterais do estresse em equipes. No link, aqui na apresentação tem um link embaixo, caso alguém queira ler o relatório completo, ele é bastante interessante, né? Então, 44% das pessoas afirmaram estar mais irritadas no trabalho, aumentaram o consumo de álcool, eles confessam descontar em familiares, aumenta o consumo de cigarro. No Brasil, infelizmente, teve um aumento também de casos de agressão contra mulheres. Infelizmente, todas as fragilidades humanas elas são expostas em momentos mais difíceis, né? E, e falando sobre depressão, né, a OMS estima que ansiedade e depressão custam aproximadamente US$ 1 trilhão na economia mundial. E eu posso confessar para vocês que eu já tive pequenos episódios de depressão e vou te dizer que quando você não está trabalhando de uma maneira intensivamente remota, o trabalho tem diversas distrações que ajudam a atenuar os efeitos de uma depressão. E quem sofre com isso, quem tem alguém próximo que sofre com isso, sabe que não é frescura. É uma coisa muito séria. Tem que ser tratada, tem que ser levada a sério por todos. E, acima de tudo, tem que ser acompanhada por profissionais de saúde. Né? Depressão não é preguiça, não é má vontade por um dia. É uma coisa continuada, uma coisa muito séria, muito grave. E é muito válido as empresas sempre terem preocupações, e o colaborador também, de ter uma vida equilibrada, que são coisas que sempre ajudam a evitar isso. Mas essa não é uma palestra médica. Um médico, um profissional de saúde, que certamente vai poder dar muito mais detalhes sobre como evitar e como melhorar isso.
Além dos problemas que tem para as pessoas, as empresas também têm diversas coisas a serem observadas para que eles não caiam em buracos, né? Então, por exemplo, no Brasil existe uma regulamentação muito clara sobre o teletrabalho. O teletrabalho no Brasil não pode pagar hora extra, mas ele tem que ter um horário de trabalho combinado. Se ele não tiver um horário de trabalho combinado, ele pode causar problemas para o empregador. Ele pode tomar um processo por causa disso. Uma empresa que não está bem organizada, quando ela vai para o remoto, as pessoas não trabalham, os resultados não acontecem. Então a produtividade vai cair. Então é necessária uma nova organização, porque a presença física para muitas pessoas é suficiente para mantê-lo concentrado e focado nas suas atividades. Em casa tem gente que é assim, tem gente que não é. Quem não é tem que ter mecanismos que o façam se sentir trabalhando, que os façam entender que ele está sendo observado e que ele gera valor e que ele está sendo observado de alguma forma. Então, as empresas também têm que contratar ferramentas, revisar processos e de maneira mais contínua. Então, uma empresa que trabalha de um mesmo jeito há muitos anos, quando deu essa virada para o trabalho remoto, ela teve que revisar todos os seus processos de trabalho, porque eventualmente uma conversa que acontecia presencialmente entre duas pessoas, agora ela não pode mais acontecer por conversa, ela tem que acontecer através de um sistema para ter a formalização, para ter um tempo mínimo de atendimento para aquela demanda. E isso vai fazer com que as empresas tenham que fazer altos investimentos em tecnologia. Para uma empresa de tecnologia é normal comprar um bom equipamento. Mas agora, para um escritório de advocacia, não era normal ter que ter um equipamento top para cada colaborador, ter que garantir que ele tem internet boa em casa, que ele tem um equipamento bom em casa, que ele vai trabalhar com ergonomia, com segurança do trabalho. A segurança do trabalho continua valendo na casa dele. Então, muitas empresas forneceram subsídios para a compra de equipamentos, monitores, cadeiras, mesas, algumas até forneceram os equipamentos. E tudo isso continua sendo uma preocupação da empresa. Não dar assistência ao seu colaborador vai reduzir a produtividade dos colaboradores de qualquer forma. Na minha empresa, a gente, obviamente, é fácil falar, né, porque nós não somos muito grandes, mas nós fornecemos um subsídio para os colaboradores adquirirem novos equipamentos. E isso foi uma coisa fundamental, foi determinante para que os colaboradores pudessem produzir mais com o mesmo que tem ou com algo melhor. Então, foi um investimento que, no meu caso, como eu já estava preparado para isso, a gente já estava se preparando para esse momento. Então, veio o Covid, que todo mundo teve que ficar remoto. Naturalmente, eu tive que fazer apoios para que os colaboradores pudessem comprar equipamentos melhores, uma internet melhor, uma mesa melhor, uma cadeira melhor. Então, a gente fez todo um trabalho para isso. Aí, eu entro numa parte final que eu acho que é a mais importante, né? Tá, e o que que o aluno do Mackenzie, quem está fazendo agora ciência, quem está fazendo análise de sistemas, o que tem a ver para ele essa história de trabalho remoto ou não? Eu dou alguns conselhos aqui que eu acho que são fundamentais. Vocês têm que aprender a se gerenciar. Isso trabalhando presencial ou remotamente, não importa. Então, o que que acontece? Esperar que um gerente indique quais são as melhores formas de trabalho não é mais o ideal. O colaborador ele tem que cada vez mais entender melhor o que que a empresa dele precisa, o que que o cliente dele precisa. E ele tem que ser proativo no processo de sugerir melhorias, de acompanhar o andamento do próprio trabalho e de se organizar. Então, quando você trabalha remotamente, todo mundo pergunta, cara, eu não consigo trabalhar sozinho. Se não tiver alguém ali me cobrando, etc., eu não consigo trabalhar. A característica fundamental de todos vocês que estão estudando nesse momento é ter que ser saber se gerenciar. Você tem que saber quanto tempo leva para fazer uma atividade. Você tem que saber dizer não. Não vou conseguir fazer isso em tempo. Por favor, preciso de ajuda. Vocês têm que aprender a gerenciar as atividades de vocês. Então, vocês têm que entender muito bem o que, que precisa na entrada e o que, que vai precisar na saída para vocês poderem trabalhar esse meio campo aqui. Então, quem não souber se gerenciar, vai ficar
cada vez com mais dificuldades. O segundo conselho que eu dou é, mesmo para quem não é de tecnologia, vai ter que lidar com tecnologia de uma maneira muito mais intensa. Então, eu tenho acompanhado os diversos processos de digitalização de escritórios de advocacia e vou te dizer, a galera está aprendendo muita coisa, muita coisa. E está contratando muito software que até então jamais tinha ouvido falar. Então, eles utilizam software de gestão eletrônica de documentos, de acompanhamento de processos, de monitoramento de processo, utilizam RPA para automatizar processos que são repetitivos no escritório. As empresas cada vez mais vão virar empresas de tecnologia. Mesmo uma padaria, um salão de cabeleireiros, todas essas empresas vão virar empresas de tecnologia, mas que na ponta entregam outro serviço, mas elas têm que ter um core de tecnologia. Para quem trabalha remotamente, tem uma coisa que vai ser fundamental, que é aprender a conciliar e diferenciar tempo de lazer, trabalho e estudo, principalmente em cenário remoto. Eu estava numa reunião muito pesada, né? Me entregou isso aqui. Esquisito, mas é um desenho lindo. Oportunidade. Sai daqui, não é hora de conversar com o pessoal e falar, pessoal, espera só um minutinho para receber uma coisa aqui, dar uma disfarçada. Ou se eu tenho liberdade, eu vou ter que ter o jogo de cintura de falar, ô pessoal, ó, aqui, ó, acabei de receber uma obra de arte. Então, aprender a conciliar, diferenciar os tempos de lazer é fundamental. Eu receber um desenho dela não quer dizer que eu parei de trabalhar. Mas, em compensação, eu também não pude, eu não tive a possibilidade de parar, ir lá e conversar com ela, mostrar outros desenhos. Isso eu vou fazer no meu tempo de lazer. Durante o meu tempo de trabalho, eu preciso me manter focado no meu trabalho, eu preciso entregar resultados. Porque todo o meu trabalho ele é voltado para resultados. Então, eu não preciso trabalhar 24 horas por dia. Eu preciso ter horas produtivas dentro das minhas 24 horas. Se eu não souber dividir esse tempo com qualidade, eu vou exagerar na brincadeira. E vai ser muito divertida a minha vida, mas eu não vou ter recursos para pagar os meus colaboradores e honrar meus compromissos. E se eu trabalhar só trabalhar, não vou cuidar da minha saúde, não vou cuidar do meu relacionamento com a minha esposa, não vou cuidar do meu relacionamento com a minha religião, seja ela qual for, não vou cuidar da minha família. Então, conciliar e diferenciar tempo. Profissionais capazes de fazerem isso vão ser profissionais diferenciados. O penúltimo conselho é o que eu acabei falando junto, né? É gerar valor. Sendo colaborador, empresário ou fornecedor. Não importa, você tem que gerar valor. Então, se você for contratado para escrever código, seu código tem que ser bom, tem que ser de qualidade, tem que ser testável, tem que ser bem feito, tem que passar em todas as ferramentas de teste. Você tem que ter, além do todo o conhecimento que você aprendeu na graduação, uma base muito boa. Você vai aproveitar isso para entender mais novas tecnologias que não existiam na época que você escreveu. Eu mesmo já me formei há 15 anos. Se você me falar de uma tecnologia que lançou semana passada, posso te garantir que ou eu já estudei, ou estou estudando, ou está na minha lista de estudos. Então, profissionais de tecnologia, feliz ou infelizmente, depende de como você encarar, vão estudar a vida inteira. E o último e não menos importante é o que eu estou fazendo aqui agora, é o que eu faço muitas vezes por dia com os meus colaboradores e que eu procuro fazer muito com a comunidade também, é compartilhar conhecimento. Para mim, a grande diferença de profissionais de tecnologia e da medicina é a habilidade, capacidade e disposição de compartilhar conhecimento. Por que eu digo isso? Minha esposa é fisioterapeuta da área da saúde e para ela receber uma novidade de um procedimento novo que está sendo utilizado na Inglaterra, ela tem que assinar um journal. O journal é como se fosse uma revista, custa uma grana muito alta. Essa revista ela tem uma tiragem pequena, ela é feita mensal. Eventualmente ela pode ser digital ou ela escolheu não ser digital. E só quem pagou
tem acesso a esse conhecimento. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que esse conhecimento fique na mão de pequenos grupos. E esses pequenos grupos vão fazer uma exploração comercial desse conhecimento e vão ganhar, mas as pessoas que estão doentes, que poderiam ser curadas por aquele procedimento, aquela técnica nova, que eventualmente ainda está em estudos, ela pode não necessariamente estar aprovada, mas o conhecimento e a baixa disseminação desse conhecimento faz com que isso demore para chegar na ponta, que isso resolva o problema para qual ela foi proposta. Vocês podem procurar qualquer framework, biblioteca ou nova tecnologia. A primeira coisa que o pessoal faz hoje em dia, vai colocar no GitHub, vai colocar numa plataforma aberta e vai, eventualmente, até oferecer um lucro sobre isso, vai ganhar dinheiro com isso. Só que essa não é a principal finalidade. A principal finalidade é, eu quero colaborar, eu quero que alguém utilize isso para resolver um problema, para ser melhor, para fazer algo mais rápido, fazer algo de maneira mais fácil. Então, compartilhar conhecimento é a maior obrigação de todos vocês. Não só dos colaboradores do Mackenzie, como professores, todo o corpo acadêmico, mas como todos os colaboradores. Vocês têm a obrigação de ensinar para a sua família, para os seus sobrinhos, para aquele amigo, para todo mundo que vocês conhecerem, vocês têm que compartilhar conhecimento. Isso é fundamental. Isso é base, tá? E com isso, eu encerro a minha apresentação e me fico aqui à disposição para dúvidas, para qualquer coisa que vocês queiram comentar. E é isso, pessoal. Obrigado novamente por me convidar aí, Israel. E espero ter colaborado de alguma forma. Não sei se está bem dentro do objetivo, mas eu procurei tentar ser um pouco abrangente aí em todas as frentes. Cara, sensacional. Era um lance que eu tenho pensado muito a respeito, né? Porque assim, sempre levei a minha carreira de uma forma mais autônoma, do ponto de vista de, eu tenho que me sobressair porque eu tenho que me manter, eu tenho que me manter atualizado, eu tenho que me manter no trabalho e tudo mais, né? Mas eu acho que é essa visão que a gente precisa e que você passou para inspirar os nossos alunos, Alexandre. É o ponto de você mostrar que sair um pouco de si, enxergar além além da sua necessidade, né? Os itens básicos, assim, como saúde, família, emprego. Acho que você foi muito feliz nessas colocações. Vejo gente só preocupado com o emprego, o outro só preocupado com o lazer, mas eu acho que o equilíbrio entre todas essas pontas é o grande diferencial. É demais. Sensacional sua apresentação. Muitíssimo obrigado por compartilhar o seu tempo, compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Eu sei que é bem embrionário assim o que você falou, do ponto de vista é um primeiro contato com novas ideias. E isso, para mim, foi muito legal, porque você falou uma linguagem extremamente acessível aos estudantes, né? E não ficou na parte técnica, falou como proprietário, essa é a verdade da sua empresa, né? Assim, o que se espera e o segredo do sucesso e da felicidade, cara. Amei sua palestra, achei sensacional. Muito feliz pelo feedback. Deixa eu só responder uma pergunta da Daiane aqui. Claro, fica à vontade. Assim, você acha que as empresas agora, devido à pandemia, viraram full remoto, mas deveriam oferecer algum benefício home office? É uma pergunta que eu tenho a possibilidade de respondê-la como empresário e como pessoa, né? A minha visão como pessoa é sim, eles deveriam oferecer diversos tipos de apoio. Então, um apoio psicológico, um apoio de estrutura, né? Então, eventualmente, ceder as cadeiras que estavam no escritório físico, eventualmente fornecer o equipamento, o notebook, a internet, mas a gente sabe também que muitas empresas trabalham com margens pequenas e nem sempre elas têm condições de fazer isso. Olhando do lado do empresário, o caminho que a maioria das empresas tem feito elas cedem os equipamentos que ela já tinha,
Então ela cede uma cadeira, cede um notebook e fornece uma ajuda de custo para custos novos que a pessoa vai ter com o trabalho remoto, né? Então, como ele cortou eventualmente o VR não, porque não pode cortar. Ele cortou o Vale Transporte, ele eventualmente trouxe uma ajuda de custo para a internet e para a conta de luz, porque são duas coisas que vão subir. E a Daiane mesmo complementa, né? Nem todo mundo tem condições de arcar com a internet e outros custos que o home office gerou para o funcionário. E é fato. Realmente, as empresas, elas naturalmente, principalmente aquelas que dependem intensamente de internet, elas vão ter que fazer algum tipo de apoio. Dá tempo ainda, Isa, de responder mais algumas perguntas? Sim, Tem acho que mais sim. duas ou três aqui, tá? Tem uma dúvida do Douglas. Como lidar com a instabilidade de internet de colaboradores que estão em regiões menos favorecidas? A hora de um profissional de TI é cara, o atendimento da empresa de telecom de algumas regiões é demorado e às vezes levam dias. Isso não causa um impacto significativo para o caixa das PMS? Com o trabalho, com o tempo, o trabalho remoto não poderia agravar os problemas sociais como a empresa optando por contratar profissionais em regiões mais privilegiadas quanto à conexão? Como lidar com isso? Eu vi movimento de pequenas cidades que fizeram altos investimentos em infraestrutura. Então, eu vou dizer uma cidade que não é tão pequena, São José, aqui em São Paulo. É uma cidade que tem um polo muito legal de desenvolvimento. Florianópolis também tem um polo muito legal de desenvolvimento. E são cidades que fizeram altos investimentos de infraestrutura durante a pandemia. É fato que ter internet boa vai começar a atrair mais profissionais, sim. E tem até uma notícia bem interessante essa semana que um condomínio em São Caetano foi eleito o melhor ping para um determinado jogo. E esse condomínio teve vários grandes players de esportes, né, que mudaram para o Brasil e vieram para esse condomínio porque tinham um ping de 2 milissegundos para um determinado jogo. Então a gente vai começar a enxergar a geografia, né, de uma forma totalmente diferente. Então, ter condições de trabalho remota vai começar a atrair mais colaboradores. E até aproveitando essa história, me lembrou outra coisa. Fazem 3 anos que eu trabalho remotamente, né? E fazem 3 anos que meus colaboradores acham que eu não tiro férias. Colaboradores não que eles sabem, mas os meus clientes, eles acham que eu não tiro férias. E normalmente eu tiro, mas eu só não aviso eles. Porque como eu consigo continuar trabalhando num resort que eventualmente tem uma internet boa, não muda nada na minha rotina, nem para eles. Eu consigo entrar, consigo trabalhar normalmente, consigo continuar atuando com as minhas ferramentas, eles continuam enxergando os andamentos acontecendo. Então, só complementando a pergunta do Douglas, sim, acesso à internet é um problema que o Brasil vai ter que trabalhar muito. O 5G está aí e deve colaborar, mas a gente sabe como é o Brasil, as licitações vão demorar anos para acontecer. E isso é muito triste. Então, realmente, cidades melhores preparadas estarão mais prontas. Tem um cara aqui fazendo mais uma pergunta. Eu estava em uma sala remota com todos os funcionários, o pessoal da RH, e vai uma pergunta. Vocês vão nos dar algum benefício para atuar remoto? O manager respondeu, benefício que podemos lhe dar é seu emprego. Todos ficaram calados. Cara, eu acho que existem gestores de todos os perfis, né, Roberto? Infelizmente, é muito difícil dizer o que ele deveria fazer ou não. Eu tenho um outro jeito de liderar que eu acho que encaixa melhor no perfil até dos meus colaboradores. Isso é uma coisa muito engraçada que profissionais de TI, quando você trata eles desse jeito, você acaba tendo uma rotatividade mais alta do que o necessário, né? Então, eu acho que saber tratar os colaboradores como seres humanos cada vez mais é, não é só um diferencial, não, é uma obrigação dos líderes de todas as empresas. Espero ter respondido a sua pergunta, Roberto, mas é basicamente isso. Então, mas eu já passei isso diversas vezes, cara. Infelizmente, tem líderes de todos os perfis e houve um tempo em que a impressão é que o chefe era um deus inatingível, que podia tratar todo mundo como quisesse. Esse cara talvez ainda esteja vivendo nesse tempo. Faz parte.
Pessoal, tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Ale, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Muitíssimo obrigado por nos dar essa visão, esse lado humanitário e esse lado de gestão atual, moderna, né? Também já passei em inúmeras empresas que a situação não eram tão boas, sim. Mas o legal é isso, né? É o próximo passo, é você se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, mais resiliente. E é isso. Muito, muito obrigado Eu que pela agradeço sua a palestra. oportunidade novamente. É uma honra recebê-lo aqui no Mackenzie e espero que em futuras edições da Semana da Computação e Informática você participe novamente. Com certeza. Se convidado, estaremos aqui. Valeu. Valeu, isso. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Bom final